Ora viva! Então sejam bem-vindos a mais uma Conversa Entre Nós. Conversa Entre Nós é um programa da doutora Elísia Vieira, aqui na Rádio Pensar Fora da Caixa. Hoje, a ferida do abandono. Quando o medo de ficar sozinho passa a comandar a vida. Ora viva! Então, obrigado por nos permitirmos entrar uma vez mais na casa, no carro, no lugar onde cada um de nós está a escutar. Hoje quero começar com uma pergunta. Há pessoas que têm medo da doença, outras têm medo de envelhecer, outras têm medo de falhar. Mas existe um medo muito silencioso, o medo de ficar sozinho. Porque será que algumas pessoas vivem como se qualquer despedida pudesse significar o fim do mundo? Porque precisam constantemente da presença e da aprovação dos outros para se sentirem seguras. Será apenas uma característica de personalidade? Ou poderá existir uma história emocional por detrás desse medo? É este o tema da nossa conversa de hoje. Está connosco, como sempre, a terapeuta, a psicóloga, a Elísia Vieira, Elísia Maria nas redes sociais, criadora do método Bordado Cura Emocional. Doutora Elísia, seja bem-vinda a esta nossa conversa de hoje. Há ausências que duram apenas alguns dias. Outras continuam a fazer eco dentro de nós durante muitos anos. Muito obrigada, Joaquim. É mesmo uma alegria reencontrar todos os nossos ouvintes. E hoje nós vamos falar de uma dor muito silenciosa. Uma dor que muitas vezes se esconde atrás do sorriso. Se esconde atrás da disponibilidade para ajudar toda a gente. Se esconde atrás da dificuldade em dizer não. Ou daquele medo constante de perder quem a gente ama. Estamos a falar da ferida do abandono. E gostaria de começar por dizer algo muito importante. Todos nós precisamos de vínculos. Precisamos de sentir que existe alguém que permanece, que nos acolhe, que está presente. Essa necessidade não é fraqueza. É profundamente humana. Então, sentir medo de perder alguém é perfeitamente normal. É completamente normal. O problema começa quando esse medo passa a comandar a nossa vida. Quando deixamos de ser nós próprios para evitar que alguém nos abandone. Quando aceitamos situações que nos fazem sofrer apenas para não ficarmos sozinhos. Preste atenção. Quando vivemos permanentemente em alerta, como se qualquer silêncio da outra parte fosse sinal de uma rejeição. Nesses casos, muitas vezes não estamos a viver o presente. Estamos também a responder a uma dor antiga, às vezes muito antiga. Então, a questão que lhe deixo, doutora Elísia, é como é que essa dor nasce? Nem sempre essa dor nasce porque alguém foi embora.
Às vezes a pessoa esteve presente fisicamente, mas emocionalmente ausente. Uma criança pode ter tido pais trabalhadores, responsáveis, honestos, mas que por diferentes razões, por diferentes motivos, tinham pouca disponibilidade emocional. E pode estar relacionado com a própria vida, a própria história deles, não é? A criança não compreende os problemas dos adultos. Ela apenas sente a ausência. E ela procura uma explicação. Doutora Elisier, é como se dissesse: se não estou comigo ou não estão comigo, talvez não seja suficientemente importante. Isto às vezes são algumas frases, repetições que nós temos, que é: se não estão comigo, é porque talvez eu não seja suficientemente importante. Faz sentido? Sim, exatamente isso. E essa ideia pode acompanhar a pessoa durante muitos anos. Pode acompanhar a pessoa por toda a vida. Vou trazer aqui uma história que podia ser a nossa. Imaginem um menino. Todos os dias espera pelo pai à janela. O pai chega tarde, quase sempre quando ele já está a dormir. Ao domingo, promete levá-lo ao parque. Mas o telefone toca, surge mais trabalho. Fica para a próxima semana, meu filho. O pai ama profundamente aquele filho, mas nunca deixou de o amar. Mas aquele menino não consegue medir o amor. Ele só consegue medir a presença, a disponibilidade. Anos mais tarde, esse menino torna-se um adulto que sente ansiedade sempre que alguém demora a responder uma mensagem, por exemplo. Esse menino, esse adulto, esse homem, precisa de garantias constantes. Ele vai cobrar isso às pessoas ao seu redor. E ele vai ficar com isso dentro dele sempre, pedindo, garantias. Ele tem medo de ser esquecido. Não porque ele seja fraco, que surge esse medo e surge essa atitude dentro dele, esse receio, mas porque lá no fundo ainda existe um menino à janela, à espera de alguém. Que imagem tão bonita e ao mesmo tempo dolorosa. Exatamente. Bem dolorosa. Eu ouço esses relatos, ouço depoimentos desses com os meus pacientes. É bem isso. Acredito que muitas pessoas tenham encontrado um pedaço da sua história nesta história aqui, nesta imagem, E gostaria de lhes dizer uma coisa. A ferida do abandono não significa falta de amor dos pais. Muitas vezes significa apenas que as circunstâncias da vida impediram que esse amor fosse sentido da forma que a criança precisava. E compreender isso muda completamente a forma como olhamos para o passado. E essa compreensão não passa pela mente. Prestem atenção nisso. É de outro lugar que nós vamos encontrar essa compreensão. Deixamos, então, de procurar culpados. Começamos a procurar compreender. Doutora Elisier, a ciência ajuda-nos a perceber, a compreender este processo? Ajuda muito. O John Bowlby é um psiquiatra britânico, criador da teoria do apego. Ele mostrou como as primeiras relações de cuidado influenciam profundamente a sensação de segurança
ao longo da vida. E mais tarde, outros investigadores, e com muita relevância, o trabalho de Mary Ainsworth, esse trabalho dela aprofundou muito este conhecimento, demonstrando que diferentes padrões de vinculação podem influenciar a forma como nos relacionamos na vida adulta. E também o Bessel van der Kolk, ele recorda-nos que experiências emocionais repetidas podem deixar marcas no nosso sistema nervoso, influenciando as nossas respostas ao estresse e aos relacionamentos. A boa notícia é que o cérebro mantém aquela capacidade maravilhosa de adaptação ao longo da vida, a neuroplasticidade, não é? E podemos construir novas experiências de segurança, mas primeiro é preciso revisitar, primeiro é preciso encontrar estas memórias que ficaram aí. Então, podemos concluir, doutora Elisier, que é aqui que entram as ferramentas, várias ferramentas, como o caso da EFT? Sim. A EFT é uma das ferramentas que eu utilizo no método Bordar Cura Emocional. Ao combinar a atenção consciente às nossas emoções com a estimulação suave de pontos utilizados na medicina chinesa, muitas pessoas conseguem reduzir a intensidade da ansiedade e sentir maior regulação emocional durante o processo terapêutico. Veja que a técnica, ela não apaga a história, mas ajuda a deixar de viver permanentemente prisioneiros dela. Doutora Elisier Vieira, podemos fazer aqui uma pequena pausa para sentir? Claro. Convido a você que me ouve agora a respirar profundamente. Aquela respiração onde você vai estufar a barriga, hein? Não se preocupe, solte a barriga. Então vai respirar profundamente. E solta. Devagar. Se você já conhece a EFT, pode estimular suavemente os pontos habituais da técnica. Mas se não, você vai simplesmente colocar uma mão, e aqui eu sugiro a sua mão direita, sobre o coração. E experimente respirando, né? Ao respirar, pergunte a si mesmo: em que momentos tenho sentido medo de ficar sozinho, sozinha? E respire. Deixe vir ao pensamento o que vier. Também observe o seu corpo. Agora acrescente uma outra pergunta. Será que hoje sou um adulto? Ou ainda existe uma criança à espera de alguém? À espera de uma resposta? Respire novamente. E diga interiormente: hoje escolho oferecer a mim mesma, a presença, o cuidado e a segurança que durante tanto tempo procurei apenas nos outros. Permaneça mais alguns segundos em silêncio.
Talvez a verdadeira companhia comece quando aprendemos a estar connosco próprios. Será isto, doutora Elísia Vieira? É verdade. Quando encontramos esse lugar de segurança dentro de nós, deixamos de esperar e de pedir aos outros que preencham todos os nossos vazios. Os relacionamentos tornam-se mais livres, mais leves, mais saudáveis, mais verdadeiros, acredite. Doutora Elísia, antes de terminarmos esta nossa conversa, a conversa entre nós, que convite gostaria de deixar a quem nos acompanha? Se esta conversa despertou emoções importantes, significativas para você, gostaria de convidá-lo para participar dos nossos workshops Conversas Entre Nós. São encontros onde aprofundamos estes temas com reflexão, com práticas de consciência corporal e ferramentas que favorecem o autoconhecimento e o equilíbrio emocional. E se percebe que determinadas emoções continuam a repetir-se na sua vida, talvez seja o momento de realizar uma avaliação emocional. É o primeiro passo. Compreender a origem das nossas emoções é um gesto de cuidado. Pense nisso. É um primeiro passo para viver com mais liberdade, com mais leveza, com mais beleza, mesmo isso. No próximo episódio, aqui na Pensar Fora da Caixa, vamos conhecer outra ferida emocional que muitas vezes permanece escondida durante anos. A ferida da humilhação. Até lá, cuide do seu coração. Vou deixar aqui umas palavras para levar consigo hoje, uma reflexão. Num bordado, quando um fio parece partir-se, a bordadeira não deita o trabalho fora. Com delicadeza, procura a ponta, une novamente os fios e continua o seu bordado. Também na nossa vida, às vezes acontece momentos em que sentimos que algo se partiu dentro de nós. Mas aquilo que parece quebrado nem sempre está perdido. Com cuidado, tempo e amor, podemos voltar a unir os fios da nossa história e descobrir que o desenho da esperança continua possível. Espero você para o próximo Conversas Entre Nós aqui na nossa rádio Pensar Fora da Caixa.